Olá, olá, amigos. Estamos de volta à nossa parte número 3. Vamos dar seguimento aí, amigos, e entrar agora no tema capacidade civil, ok? É o ponto 3 do esquema, Maísa, joga aí na tela. Ponto 3 do esquema, capacidade civil. Beleza. E o que é a capacidade civil? Foi questão de prova no TRE em Goiás 2008, TST 2008, STJ 2005, tantos outros concursos aí da carreira fiscal. O que é a capacidade civil? A capacidade civil é a medida jurídica da personalidade. Capacidade civil é a medida jurídica da personalidade. Essa capacidade civil, que é a medida jurídica da personalidade, ela se subdivide em dois braços, duas subespécies. Então, capacidade de direito que também é chamada de gozo ou jurídica, e capacidade de fato, que também é chamada de exercício ou atividade. Então, essa capacidade, que é a medida jurídica da personalidade, ela se subdivide em dois braços. Capacidade de direito, gozo ou jurídica, fato, exercício ou atividade. São aí os dois braços da capacidade. Beleza. A capacidade de gozo, direito ou jurídica, é inerente à pessoa. É inerente à pessoa, segundo a redação, joga aí na tela, do artigo 1º do Código Civil. Olha o que ele diz. Toda pessoa, olha como fala todo mundo, não tem nenhuma exceção, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa. Não tem exceção. Não tem exceção. É um atributo inerente à pessoa. Não há nenhuma exceção, repita, é um atributo inerente à pessoa, porque toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Eu, você, o recém-nascido, o inimputável, o cidadão que está em coma, toda pessoa. Perfeito. Todos nós temos capacidade de direito. Todos nós temos capacidade de direito ou gozo jurídico. Ocorre que, senhores, joga na tela, apesar de todos termos a capacidade de direito, gozo ou jurídica, nem todos temos a capacidade de fato, exercício ou atividade. Nem todos temos a capacidade de fato, exercício ou atividade, porque nem todos podem exercitar pessoalmente os atos da vida civil. Nem todos podem exercitar pessoalmente os atos da vida civil, porque há algumas pessoas que são denominadas de incapazes. Há pessoas que são denominadas de incapazes. Sejam incapazes, e viremos ver um pouquinho mais na frente, de forma absoluta ou de forma relativa. Então, apesar de todos termos capacidade de direito, todos termos essa aptidão genérica aí, né? Sermos capazes de direitos e deveres na ordem civil, eu, você, o recém-nascido, o menor de 16 anos, enfim, nem todos possuem a capacidade de fato. Nem todos podem exercitar pessoalmente os atos da vida civil, porque há determinadas pessoas que são incapazes, seja uma incapacidade absoluta ou uma incapacidade relativa. O fato é que, se você tiver somada a sua capacidade de direito à capacidade de fato, se você soma a sua capacidade de direito à capacidade de fato, você vai ter o que nós denominamos de capacidade jurídica geral ou plena. Então, se você soma a sua capacidade de direito, que com certeza você tem, a capacidade de fato, você vai titular a capacidade jurídica geral ou plena, você vai titularizar essa capacidade jurídica geral ou plena. Beleza. Ocorre que, amigos, mesmo sendo dotado de uma capacidade jurídica geral ou plena, mesmo titularizando uma capacidade jurídica geral ou plena, ou seja, somando a sua capacidade de direito à capacidade de fato, há
determinados atos da vida civil que você não pode praticar sem ter uma autorização. Então, mesmo tendo uma capacidade jurídica geral ou plena, há atos da vida civil que você não vai poder praticar sem ter uma autorização. Essa autorização, que é a sua prova, ela pode denominar ainda, amigos, pode chamar ainda de legitimação, capacidade negocial ou privada. Legitimação, capacidade negocial ou privada. Então, mesmo tendo capacidade jurídica geral ou plena, há determinados atos da vida civil que você não vai poder praticar sem uma autorização, sem uma legitimação, sem uma capacidade negocial ou privada. Cito, a título de exemplo, a venda de ascendente para descendentes. Ascendente para descendentes ou de pai para filho. Ascendente para descendente ou de pai para filho. Imaginem os senhores que Caio casa-se com Maísa. Caio casa-se com Maísa. E como fruto destas núpcias, 2 filhos, Maísa. Maísa, nome dos filhos. Não tem nome? Tem, mas eu sei que você já pensou sobre isso. Não tem? Então tá bom. Thalita, em homenagem à grande parceira. E Júlio, em homenagem ao nosso colega aqui do estúdio também. Então, Caio casa-se com Maísa, 2 filhos, Thalita e Júlio. Perfeito. A pergunta é simples. Caio, que é o ascendente, não é verdade, pode vender bens para Thalita, sua descendente? Caio, que é o ascendente, pode vender bens para Thalita, que é a sua descendente? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Partam do pressuposto que tanto Caio quanto Thalita possuem capacidade jurídica geral ou plena, tá? Os dois são maiores de idade, tudo direitinho, possuem essa capacidade jurídica geral ou plena. E aí? Será que o ascendente pode vender bens para o descendente? Olha o que o Código Civil diz sobre isso no artigo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante, não sendo quem é que é o alienante, é o vendedor. Salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Expressamente houverem consentido. Então é anulável a venda de ascendentes a descendentes, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, voltando lá no nosso exemplo, na venda de Caio para Thalita, mesmo Caio e Thalita tendo capacidade jurídica geral ou plena, Júlio, que é o outro descendente, e Maísa, que é a outra descendente, o cônjuge, perdão, terão que autorizar de forma expressa. Terão que autorizar de forma expressa. Vai ter que ter autorização expressa, repito, dos demais descendentes e do cônjuge. Tem que ter autorização expressa. Então, mesmo Caio e Thalita tendo capacidade jurídica geral ou plena, vão precisar desta legitimação. Vão precisar desta autorização, dessa capacidade negocial ou privada. Perfeito? Beleza? Tá aí um exemplo. Gente, joga aí na tela. Maísa, ainda segundo 496, agora aí, a redação do seu parágrafo único, Maísa não vai precisar autorizar se for casada no regime de separação de bens. Se Maísa for casada no regime de separação de bens, ela não precisa autorizar, mas continua sendo necessário a autorização expressa
do descendente. Ok? Vencida a ideia de capacidade, avanço à teoria das incapacidades. Ponto 4. Teoria da incapacidade. E que fique claro, só dá para você falar em incapacidade quando nós tratamos da capacidade de fato. Só dá para falar de incapacidade quando nós tratamos da capacidade de fato, porque todos possuem capacidade de direito. Todos possuem capacidade de direito. Então, a incapacidade é uma mitigação à capacidade de fato, porque todos possuem capacidade de direito. Esta incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa. Essa incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa. E, na verdade, essa classificação em absoluta ou relativa diz respeito a níveis de incapacidade. São níveis de incapacidade. Se a incapacidade for muito severa, ela é absoluta. Se ela for mais branda, ela é relativa. Então, a muito severa é absoluta, mais branda, ela é relativa. São níveis de incapacidade. Só para dar um exemplo, e já eu vou tratar de hipótese por hipótese, o menor de 16 anos, por exemplo, menor de 16 anos, que pratica um ato sem o seu representante, ele é absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. Se ele tiver entre 16 e 18, ele é relativamente incapaz. Olha aí, menor de 16 é um ato mais severo do que aquele que tem entre 16 e 18. Então são níveis, são degraus de incapacidade. Ok? Estas incapacidades, das duas uma, ou decorrem de um motivo de idade, que é um critério objetivo, cronológico, ou decorrem de uma razão de idade, que é um critério objetivo, cronológico, e aí fica tranquilo. Menor de 16 anos, absolutamente incapaz. Menor de 16 anos, absolutamente incapaz. Entre 16 e 18, relativamente incapaz. Menor de 16, absolutamente. Entre 16 e 18, relativamente. Maior de 18 é capaz. Maior de 18 é capaz. Então, ou é uma questão objetiva, critério cronológico, etário, uma questão referente à idade, ou é uma questão subjetiva, uma questão psíquica, subjetiva, psíquica, relacionada a alguma patologia. Relacionada a alguma patologia. O que os senhores devem se atentar na hora da prova é que se a incapacidade for relacionada ou relativa a uma questão psíquica, ela vai demandar a necessidade de uma decisão judicial. Demanda a necessidade de uma decisão judicial. Demanda a necessidade de uma decisão judicial através de um processo de interdição. Processo de interdição. Então, a incapacidade pode ser absoluta ou relativa, a depender do nível da incapacidade. Beleza. As suas hipóteses, porém, tanto na absoluta quanto na relativa, decorrem de critério objetivo ou subjetivo. Objetivo ou subjetivo. O objetivo é a idade, é muito claro. Basta você pegar a certidão de nascimento ou o RG, menor de 16 absolutamente incapaz, entre 16 e 18 relativamente, maior de 18 capaz. Já o subjetivo é uma razão psíquica, vai demandar um processo de interdição. Processo de interdição que não é um processo simples não, tá? Não. Processo de interdição exige perícia médica obrigatória. Perícia médica obrigatória. Tem que ter interrogatório do interditando.
Então, perícia médica obrigatória. Tem que ter interrogatório do interditando. O Ministério Público vai ter que atuar. Perícia médica obrigatória, interrogatório do interditando, o MP vai atuar. É um processo que tem as suas peculiaridades. É um processo que possui as suas peculiaridades. Ok? Beleza? Pois bem, sobre interdição, duas dúvidas relevantes sobre interdição. A primeira dúvida é a seguinte: imagine você que eu, Luciano, tenho uma patologia flutuante. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Então eu, Luciano, possuo uma patologia flutuante. Tem dia que estou bem, tem dia que eu estou mal. No dia que eu estou bem, tá beleza. Levo minha vida normal, não tem nenhum problema. No dia que eu estou mal, dilapido meu patrimônio mais do que eu deveria, atento contra a minha vida, atento contra as pessoas que estão ao meu redor e assim segue. Ocorre que eu flutuo tanto, eu gravito tanto entre o dia bom e o dia ruim, que eu sofri um processo de interdição e depois da perícia médica obrigatória, do juiz me escutar, do Ministério Público se pronunciar, eu fui interditado. Eu fui interditado. Então eu estou interditado. No dia que eu estava bem, joga na tela, porém já interditado, mas bem, eu comprei um apartamento. Comprei um apartamento. A pergunta é simples. O contrato é válido ou inválido? Válido ou inválido? E aí? Toma nota aí, gente. Toma nota aí. Uma vez interditado, o ato, para ter validade, demanda a presença do curador. Uma vez interditado, o ato, para ter validade, demanda a presença do curador. Ainda que tal ato tenha sido praticado em intervalo de lucidez. Ainda que tal ato tenha sido praticado em intervalo de lucidez. Então, uma vez interditado, a prática de atos da vida civil demanda a presença de quem? De um curador. Beleza. Ainda que tal ato tenha sido praticado em intervalo de lucidez. Porque senão, gente, ia ser um pandemônio. Luciano tem interditado, praticou um ato. Então vamos lá no processo, perícia, tudo de novo, para saber se no dia que ele praticou o ato, ele estava em intervalo de lucidez ou não. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. A segunda dúvida de prova é a seguinte: Luciano, completamente translocado. Luciano, completamente translocado, mas nunca foi interditado. Ok? Completamente translocado, mas nunca foi interditado. Luciano, completamente translocado, mas nunca foi interditado. Perfeito? Pratica um ato. O ato é o quê? E aí? Toma nota aí na segunda notícia importante. Se não houve interdição, a presunção é de validade do ato. Se não houve interdição, a presunção é de validade do ato. Validade do ato. Todavia, se mesmo não estando interditado,
A incapacidade é evidente. Luciano visivelmente translocado. Evidente. O juiz, no processo de interdição, pode ordenar que sejam invalidados atos pretéritos. O juiz, no processo de interdição, pode ordenar que sejam invalidados atos pretéritos. Beleza. Então, se o cidadão é visivelmente louco e pratica um ato, se ele não foi interditado ainda, presume-se o quê? A validade. Todavia, se a incapacidade era clara e evidente, cristalina, o juiz da interdição poderá invalidar o ato pretérito. Por que, Luciano? Por uma razão de ordem muito simples. Se você contrata com alguém que é visivelmente translocado, você está presumidamente de má fé. Claro. Você está presumidamente de má fé. É lógico. Ok? Visto isto, adentro na análise das incapacidades absolutas e relativas, começando aí com as incapacidades absolutas. Incapacidades absolutas. Incapacidades absolutas. Beleza? Quem são os absolutamente incapazes? Artigo 3º, olha lá. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, galera menor de 16 anos, que sua prova pode chamar ainda de menores impúberes, tá? Menores impúberes são os menores de 16 anos. 2. Os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Só chama a atenção desse rol do seguinte aqui, ó. Essa hipótese aqui do inciso 3, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Essa hipótese aí do inciso 3, senhores, é a única hipótese em que você tem uma incapacidade por uma razão subjetiva, incapacidade por uma razão, repito, subjetiva, na qual você não precisa de processo de interdição. É a única hipótese de incapacidade por causa subjetiva em que você não precisa de processo de interdição. Beleza? Pois bem, com base nesse rol, algumas dúvidas surgem. Primeira dúvida é a seguinte: como fica a situação do surdo-mudo incapaz de manifestar a sua vontade? O que fazer com o surdo-mudo incapaz de manifestar a sua vontade? A questão se coloca porque o Código Civil anterior tinha um inciso tratando especificamente do surdo-mudo. Estava lá, no Código 16. É por isso que, vez por outras provas atualmente perguntam no surdo-mudo. Porque o Código atual não tem inciso dedicado ao surdo-mudo. E aí? Gente, o surdo-mudo só vai ser incapaz se ele não conseguir externar a sua vontade. Só será incapaz se não conseguir externar a sua vontade. Só aí. Só aí. O simples fato de ser surdo-mudo não gera incapacidade. O que gera isto sim é a impossibilidade de exprimir a sua vontade. Porque o inciso 3, você viu comigo há pouco, diz que é absolutamente incapaz aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. É aí que entra sim a incapacidade. Então observe que o fato gerador da incapacidade, a razão dela existir, não é ser surdo-mudo. Não é isso. Não vai ser isso, não, companheiro. Na verdade, o que vai gerar impossibilidade de comunicação. Aí seja surdo-mudo, deficiente visual, eu, você, o presidente do país, qualquer pessoa. Ok? Segunda pergunta. A senilidade, segunda questãozinha aí. A senilidade, o passar dos anos, a idade madura, significa incapacidade? A resposta é negativa. A resposta é negativa. A resposta é negativa porque o passar dos anos, por si só no direito brasileiro, não é fato gerador de incapacidade. Não é. Não é, amigos.
Não é fato gerador de incapacidade, amigos, o passar dos anos por si só, porque observem vocês, que esta incapacidade apenas virá se junto com o avançar do tempo verificar-se alguma questão incapacitante. Uma demência senil avançada, um Alzheimer avançado, aí tudo bem. Mas se não houver, o passar dos anos por si só não vai ocasionar incapacidade. Fique atento, porém, com a redação do artigo 1641. O artigo 1641 que traz um regime de separação de bens obrigatório, para o maior de 70 anos. Eu chamo a atenção de vocês que é o maior de 70 anos. Antigamente era 60 anos. Antes era 60, a lei foi alterada, agora é o maior de 70 anos. Isto não é incapacidade. Isto é uma proteção ao patrimônio do idoso. É uma proteção ao patrimônio do idoso em virtude do avançar do tempo, de haver uma tendência de interesses econômicos envolvidos em casamentos de pessoas com diferença de idade muito larga. Então é apenas uma norma protetiva do patrimônio. Não é incapacidade. Muita gente taxa a norma como absurda, tá? Até mesmo porque, com 70 anos, é possível, por exemplo, ser presidente do país, mas em vindo a se casar, não é possível a escolha do regime de bens. Um negócio meio contraditório. Ainda nas questões aí. Como fica a situação do condenado criminalmente? É o que nós iremos responder no nosso quarto bloco. Até daqui a pouco.